Olá, minhas alunas e alunos. Hoje, então, o vídeo é curto, tá? A gente vai, então, ver como a história antiga e medieval está expressa, prescrita na BNCC, então, o tal do quadro de conteúdos. Só retomando rapidamente, a gente viu que a concepção de ensino, a concepção de ciências humanas e de história na BNCC vai orientar o nosso trabalho para a formação, então, de sujeitos ativos na construção do saber, sujeitos críticos, solidários e uma concepção então de ensino de história que vai partir do tempo presente para o passado. A partir das questões que nos incomodam hoje, a gente vai estudar o passado como um contraponto e verificando essas outras experiências humanas em outros tempos e espaços para iluminar melhor a nossa experiência no tempo hoje e assim integrar nossos alunos na realidade. Essa concepção, então, elas têm que estar em consonância com métodos de ensino. Óbvio, a gente também já falou sobre isso. Então, são pesquisas, aula de campo, debates, leituras dirigidas para a resolução de problemas. Então, toda uma metodologia na qual os alunos são colocados como sujeitos ativos que produzem o seu próprio conhecimento. Desse modo, a concepção da BNCC é conteudista, reforça a ideia do conteúdo como fim em si e da memorização como método. A ideia de disciplina, então, ela figura aqui como a domesticação dos corpos dos alunos, querendo o silenciamento deles, o adestramento, ou é a produção de sujeitos que compreendam regras e saibam se portar, então, e construir o conhecimento com os outros, para os outros. Portanto, a gente viu que há uma superação da ideia do conteudismo e da memorização, bem como, em se tratando de metodologia, da ideia da disciplinarização dos corpos, do silenciamento dos corpos. Os alunos, então, são colocados como centro do saber, aqui, ativos, pois só assim terão uma atuação crítica e solidária. Bem, entrando aqui no nosso objeto específico, o quadro de conteúdos, então, de história antiga e medieval, esses conteúdos aparecem no sexto ano. Vale observar em o quadro de conteúdos que ele está dividido em 3 colunas: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Portanto, observando a primeira coluna, a gente vê que a concepção de ensino é uma concepção de história temática. Vejam no sexto ano. Começa com teoria da história, seguida de uma abordagem cultural, depois de poder, política e depois o mundo do trabalho. Ao prescrever, então, essa abordagem temática, primeiro a gente instrumentaliza os alunos, de uma forma teórica, a raciocinar historicamente. Como se raciocina historicamente? Na sequência, esse conhecimento é colocado em prática para provocar essas reflexões temáticas. Quando a gente, então, aborda as relações culturais no mundo antigo, desse modo temático, a gente permite uma ponte com as relações culturais de hoje. Então, vejam como a própria estrutura aqui do quadro de conteúdos favorece essa concepção de ensino que vai trabalhar do presente para o passado. Objetos de conhecimento. Aqui seriam, então, a ideia dos conteúdos. Observem que são recortes temáticos, são recortes conteudistas que favorecem, então, esse contraponto. Por exemplo, o conceito ali de cidadania na Grécia e na Roma Antiga. Ao abordar essas relações políticas no mundo antigo, possibilita-se ao professor e aos seus alunos e alunas a reflexão sobre as nossas próprias relações políticas de hoje, as nossas instituições. Então a gente compreende a experiência do outro no tempo e a partir dela compreende-se a nossa.
vejam nas habilidades os verbos, que os alunos consigam identificar, comparar, interpretar. Então são essas as habilidades ligadas ao raciocínio histórico. Em momento nenhum aparece memorizar. Então, esses alunos têm que desenvolver essas competências, porque a partir dessas faculdades, dessas competências, eles, em sua atuação no mundo, na sociedade concreta, no âmbito das suas famílias, comunidades, eles irão, então, conseguir refletir de forma crítica, solidária, se posicionar, construir e defender argumentos, que são lá as habilidades que a gente viu, as competências, né, do ensino, de forma geral, das ciências humanas e da história. Beleza? Vamos trabalhar aqui com um exemplo para tornar isso mais concreto. A ideia da democracia na Grécia Antiga. Então, abordar a democracia na Grécia Antiga é permitir que os alunos entendam como se estrutura numa sociedade do mundo antigo relações de poder muito distintas daquelas das sociedades vizinhas. Então a gente pode trabalhar o conceito de democracia a partir da perspectiva da história comparada. Então, junto com a história política do Egito Antigo. De um lado, a gente tem um modelo de uma sociedade teocrática e, do outro lado, a base do que se idealiza como origem da sociedade ocidental, que é as relações democráticas na Grécia Antiga. Então, para fazer essa abordagem, a gente pode muito bem partir do tempo presente. Hoje, quem é considerado cidadão? Há cidadãs ou só há cidadãos? Como que se dá esse processo? Como que se dão as decisões acerca da vida pública hoje? E antes, como que será na sociedade antiga do Egito e na Grécia? Estão vendo? A partir dessas relações, então a gente provoca eles a pensar, hein? E a partir dessas reflexões que a gente vai aprofundar nos saberes concretos da história. Então vamos agora aprofundar o conhecimento e ver mais informações sobre o funcionamento da política nessa sociedade aqui, na Grécia Antiga. Opa, agora no Egito. Então, a partir do que a gente viu, vamos fazer um juízo de valor. Aonde havia maior espaço de manifestação das ideias. Mas comparando com hoje, era um avanço ou um retrocesso? Estão vendo essas comparações? Então, a gente vai formando um pensamento crítico comparativo. Gente, então, em resumo, são as 3 questões que eu já falei. Sempre que a gente for fazer uma intervenção didática, né, docente, a gente tem que considerar o que a gente vai ensinar, como a gente vai ensinar e por quê. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente está trabalhando com relações de poder no mundo antigo, especificamente a ideia de democracia em oposição à teocracia. Por que que a gente está trabalhando? Porque a gente quer fortalecer o espírito democrático, os valores democráticos, que os alunos entendam os direitos básicos como liberdade de expressão, opinião, participação na vida pública como valores fundantes da ordem social que devem ser reforçados, sobretudo numa conjuntura onde grupos sociais colocam em xeque esses valores, defendendo formas autoritárias de governo. E como a gente vai ensinar? O exemplo aqui que eu dei, ele passou pelo debate, averiguação dos conhecimentos prévios, organização, então, desses alunos para se posicionarem, expressarem suas ideias, passando depois pela pesquisa e um novo debate, uma nova reflexão comparativa. Então, vejam como eles ficaram no centro do processo de ensino-aprendizagem. Gente, valeu, por hoje é isso. Então, na sequência, revisem o material, peguem as anotações que vocês fizeram, que a gente vai fazer, então, uma atividade avaliativa e múltipla escolha, com base na BNCC, na concepção de ciências humanas, competências e história. É isso. Vamos seguir estudando aí com atenção, com devido cuidado e dedicação.